Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, pra quem não me conhece, sou Vivi Pereira e tô aqui no mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Quem quer acompanhar a minha história, se inscreve no canal, curte esse vídeo e eu espero que vocês realmente curtam nosso bate-papo. Bom, gente, eu tentei por mais de 6 anos engravidar, passei por diversos tratamentos de gravidez e surtiu efeito, surtiu resultado depois de muita persistência, uma fertilização agora que eu fiz em junho, julho, algo assim, de 2022. E meu bebê era para nascer agora em abril, no dia 29 de abril, a previsão. Porém, ele nasceu com 20 semanas, eu descobri uma má formação nele. E ele nasceu de 6 meses, quando eu tentei fazer um procedimento para que aliviasse os sintomas dele, dessa má formação. Ele tinha as vias aéreas superiores obstruídas. Quando foi dia 20 de janeiro, ele nasceu. E 20 de fevereiro, ele faleceu. 21 de fevereiro. Então ele viveu 32 dias, porque janeiro tem 31 dias. E ainda assim, nós ainda continuamos no nosso tratamento. O que deixou muitas pessoas chocadas, no sentido de, nossa, como eles já reformularam a vida, como talvez ela esteja se precipitando, ele esteja se precipitando, porque não é uma decisão minha, é uma decisão nossa, minha e do meu marido. Primeiro que toda essa experiência só fez eu enxergar o quanto a minha escolha de ter um parceiro, de ter esse parceiro pra vida, foi certeira. Então, assim, hoje meu marido é um homem ímpar, como marido, como homem, como pai. E ele ficou do meu lado, ele me deu um apoio fundamental. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto ele foi companheiro e o quanto ele me apoiou em todas essas fases bem difíceis que nós passamos. Segundo que muitas pessoas ao nosso redor ficaram meio realmente assustadas com a rapidez de que nós levantamos, né? Então, perder alguém é como se a gente tivesse numa corrida muito grande, viesse um obstáculo e desse no meio da gente e a gente se destruísse ali, né? E Deus, a vida fala, levanta, vai. E muitas pessoas demoram para se levantar, para continuar correndo. Então é assim que eu, tô fazendo uma comparação, porque é assim que a gente se sentiu, correndo, feliz, né, com a natureza passando, o vento passando, aquela coisa maravilhosa, e de repente a gente deu com a cara no muro e ficou destruído. Só que no nosso caso, eu falo que de alguma maneira Deus preparou tanto a gente, Deus nos sustentou tanto, mais tanto, que parecia que os obstáculos eram menores, sabe? Uma hora vinha uma tempestade e a gente caía. E Deus falava, calma, você vai aguentar. Continua correndo. E a gente continuava correndo e vinha, sabe, óleo na pista. A gente caía e Deus levantava a gente e falava, vai. Então, a gente estava muito preparado para algo maravilhoso na nossa vida e para algo terrível na nossa vida. Então, perder o Raulzinho foi algo terrível, terrível. Mas, de alguma maneira, a mesma dor que ele nos trouxe da perda, ele nos trouxe a mesma proporção de felicidade, de ter tido ele aqui, de ter persistido na vida dele e de ter entendido de que a vida não depende da gente, que a gente faria tudo que tivesse ao nosso alcance e seguraria a mão dele em todo momento. E a gente fez isso. Eu abdiquei, né, todos os dias para cuidar da minha gestação, para cuidar dele, para rezar, para orar. Então, cada um tem uma religião, eu sou católica, então eu fazia o terço todo dia, eu me conectava com Deus todos os dias, acordava já falando com Deus, ia dormir falando com Deus, conversava com o Raulzinho falando com Deus, e enfim, então nós, dentro do que era possível, nós fizemos tudo o que estava no nosso alcance. E o luto, ele vai existir. A dor de ter perdido o Raulzinho
dele ter partido, ela vai existir. Todos os dias a gente pensa no Raulzinho. O Alan fala todos os dias. De alguma maneira, todos os dias a gente pensa nele e fala sobre ele. Mas nós entendemos de que esse é um processo. O processo do luto, ele é grande. Não é a primeira pessoa essencial na minha vida que eu perco. Então eu perdi a minha prima, que era minha irmã, e ela era essencial na minha vida. Eu perdi minhas 2 madrinhas, que eram essenciais na minha vida. Então, perdi a minha avó, minhas avós, as 2 vós que eram essenciais na minha vida. Mas principalmente, né, eu perdi a minha prima, que era minha alma gêmea, assim. Acho que era uma coisa muito espiritual que nós tínhamos. E foi como se minha história morresse. Quando ela partiu, eu tive um processo de luto muito mais difícil. E eu vi uma entrevista da Ivete Sangalo e eu me comparo exatamente, eu senti exatamente o que a Ivete Sangalo fala ali naquela entrevista. Ela fala que chega uma hora que ela simplesmente sabia que ela tinha que continuar nessas últimas perdas que ela teve. Porque ela perdeu, acho que foi o irmão dela eu acho que foi o irmão, não tenho muita certeza, mas que ela percebeu que ela não tinha outra opção, a não ser continuar. Então foi o mesmo sentimento que eu tive lá quando eu perdi a minha prima. Eu não tinha outra opção, eu só tinha que continuar. E o processo de luto foi doído, foi difícil, e eu não estava preparada espiritualmente para perder ninguém. O Raulzinho, o processo dele foi tão espiritual que toda a gestação, toda a luta para ter ele foi algo espiritual. E todo o processo dele, de descobrir a malformação dele, para o nascimento dele, para cada dia de UTI dele, foi algo completamente espiritual. A partida dele foi espiritual. Enfim, essa dor do luto, ela vai existir o resto da minha vida. A gente não está preparado, quanto seres humanos que somos, para perder ninguém, para perder um filho, para perder os pais. A gente não está preparado. A gente não está preparado para perder ninguém. Que dirá um filho? Que dirá os pais? Então isso tá muito claro para mim, que está numa gaveta dos meus sentimentos, sabe? Está numa gaveta das minhas emoções. E a outra gaveta é ainda a vontade de ter outros filhos, de viver a maternidade. E de alguma maneira eu tenho dentro de mim que eu vou conseguir, que é pra mim, é pro Alan. Nós tínhamos que ter tido essa experiência, que eu não desejo pra ninguém, mas que foi uma experiência nossa. E sim, a gente ergueu a cabeça, a gente conseguiu, depois de sair de um atropelamento na corrida, a gente se ergueu, olhou um pro outro e falou: estamos feridos, estamos machucados, mas essas machucadas e esses ferimentos não vai refletir, isso não vai impedir a gente de continuar. Então a gente vai continuar. Então eu vim aqui para dizer que a gente continua nos nossos tratamentos, agora com muito mais cautela, porque o Raulzinho teve uma má formação, a gente precisa fazer toda uma investigação de onde surgiu essa má formação, se essa má formação foi uma questão genética, o que é bem improvável, o que os médicos batem na tecla, que é bem improvável, mas de qualquer maneira a gente tem muito cuidado em relação a isso, porque se teve alguém que mais sofreu em todo esse processo foi o Raulzinho. Então, obviamente, eu não quero ser mãe independente de qualquer coisa, não é isso. Então, nós não queríamos que esse processo tivesse sido dessa maneira, isso, obviamente que não. Então, a gente jamais ia colocar um serzinho no mundo para sofrer, para ter um risco de passar por metade do que o Raulzinho passou. Ele foi um guerreiro, ele foi forte, mas hoje eu entendo sabiamente que ele tinha a história dele, ele tinha os karmas dele, ele tinha as questões dele para passar, porque é óbvio que se dependesse de mim, ele não ia passar por nada daquilo. Era mais por ele do que pelas nossas dores. Então a gente, obviamente, a gente está com muita responsabilidade nessa corrida, nessa tentativa, nessa perseguição desse nosso sonho, para que sejam as coisas da melhor maneira possível. A gente sai de tudo isso abalados, obviamente, mas fortalecidos no nosso relacionamento.
fortalecidos da nossa espiritualidade com Deus. Tenho certeza que se não fosse Deus dentro do nosso coração, a gente não tinha conseguido passar por toda essa trajetória da maneira que a gente passou. Então foi muita oração, foi muita... Nossa, foi uma conexão absurda com Deus. Então é isso. Se você quer saber tudo que a gente vai passar, aqui no canal, eu nunca dividi todo o processo que nós passamos, nem para ter o Raulzinho e nem dos embriões que não deram certo. Então, eu tinha me preservado por questões sentimentais mesmo, mas hoje eu estou preparada e quero compartilhar com vocês cada passo para vocês entenderem o quanto foi difícil chegar num positivo, o quanto, mesmo com positivo na mão, é difícil chegar num resultado de um filho maravilhoso e lindo quanto foi o Raulzinho. Mas de alguma maneira eu tenho no meu coração que isso vai dar certo. Então, se você quer acompanhar nossa história, se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque obviamente se eu ver que não tem interesse das pessoas em acompanharem isso, eu não vou compartilhar aqui. Mas se eu ver que vocês querem saber, se vocês querem entender como funciona todo esse processo, que não é pequeno, então se inscreve aí, curte esse vídeo e vem acompanhar nossa história, vem acompanhar nossa busca pelo positivo, e no momento certo eu sei que vai acontecer, e é isso, eu espero que vocês façam parte dessa história. Super beijo e até o próximo vídeo.